Podemos? Vamos lá. Vamos lá, boa noite a todos, a paz de Deus. Estamos aqui mais uma vez para o encontro do nosso grupo Saúde Plena. Tem vários grupos aí que vocês receberam o link. E hoje nós vamos falar sobre a saúde mental e financeira, o combo do bem-estar. Estamos aqui com a convidada especial, a Luciana Santos. Depois, no final, nós vamos colocar aqui o Instagram dela, para que vocês possam também tirar dúvidas. E nós vamos deixar aqui no finalzinho uns minutos para vocês colocarem as suas dúvidas. Então, a Luciana também é a minha amiga, que nós fazemos mentoria juntas, e eu resolvi convidá-la aqui para o nosso encontro. Então, esse encontro vai ficar gravado e vamos iniciar então. Espero que vocês estejam bem. Vamos falar do dinheiro. Dinheiro é energia boa, energia positiva. Quem não quer dinheiro aí, né? É que nem o Silvio Santos. Mas Quem quer dinheiro? Todo mundo quem quer, quer né? dinheiro? Então vamos lá, Luciana, se apresenta para a gente, por favor. Bom, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Beth. Prazer estar aqui. Bom, eu sou Luciana Souza, eu sou consultora financeira, sou uma ex-bancária, né? Trabalhei em banco aqui há mais de 16 anos, no Banco Santander. Então, tenho uma experiência aí um pouco grande com o mercado financeiro. Sempre gostei do mercado financeiro e sempre fui apaixonada por educação financeira. E no banco eu tive acesso às informações com relação a investimentos, comecei a investir e vi as maravilhas que o investimento traz aí para a nossa vida. Então, eu também sou investidora aí há mais de 10 anos. Então, eu digo para as pessoas que sim, é possível começar com pouco, é possível prosperar, desde que a gente tenha disciplina, foco e um planejamento financeiro. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do quanto isso interfere na nossa saúde mental, porque, como a Beth falou, o dinheiro é energia, né? Então, qual que é a energia que a gente está colocando no dinheiro? E aí, acho que é um assunto muito importante, que a gente vai falar também aqui das crenças, o quanto isso também impacta na nossa prosperidade. Então, é um tema que eu gosto muito, falar de educação financeira, falar de dinheiro, desmistificar, na verdade, existem muitas crenças, principalmente com relação ao dinheiro. Então, eu acho que é um tema super importante, porque não adianta a gente ter só conhecimento técnico sobre dinheiro, né? Não adianta eu saber fazer uma planilha, não adianta eu saber investir se eu não cuidar das minhas emoções e da minha mentalidade, porque isso vai impactar com que eu consiga a famosa prosperidade, a tão sonhada prosperidade e liberdade financeira. Então, a gente vai tratar hoje aqui desse assunto. Prazer estar aqui e, novamente, obrigada aí pelo convite, Beth. Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Isso aí, seja bem-vinda. E nós estamos aqui para aprender com você também, né? Então, assim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental, ansiedade pelo futuro, né? Que vai criar uma sensação de insegurança, falta de controle, o que leva muitas pessoas a buscarem alívio imediato. E uma forma comum desse alívio é o consumo impulsivo. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre educação financeira. Então, às vezes, nós compramos como forma de prazer rápido ou tentativa de garantir estabilidade, né? Comprar coisas desnecessárias para se preparar ou não ficar para trás, às vezes, né? Uma situação que a gente ali, exageros, né? O problema é que, em vez de acalmar a nossa ansiedade, esse descontrole financeiro, esse descontrole, essa compulsividade vai aumentar e vai criar um ciclo vicioso. Porque eu compro para me acalmar e, ao mesmo tempo, eu fico ansiosa porque eu não consigo pagar quando paga, né, quando adquiri em excesso. Então,
o que que acontece? Depois que a gente entra numa dívida, aumenta mais ainda esse medo do futuro. Então, nós vamos, o que nós, na nossa prática, na nossa experiência, nós vamos observando alguns padrões emocionais que interferem nesse hábito de consumo. Então, só para iniciar, eu vou trazer só alguns padrões aqui que nós temos visto na clínica, né, nos atendimentos. Um Oi? dos padrões emocionais, carência emocional, né? A Lu vai falar um pouquinho sobre isso. Comprar para se sentir completo ou compensar um afeto, uma falta, né? Uma baixa autoestima, onde você usa marcas, roupas ou bens para provar o seu valor. É ou uma forma de comparação, gastar para se igualar aos outros, ou contrariar até mesmo uma limitação ali da infância. Eu fui muito regrada, eu tive uma escassez. Então, na minha vida adulta, eu quero gastar aquilo que eu não pude ter lá na infância, né? O medo de escassez, eu compro exageradamente, né? Por quê? Para não faltar. Essa falta que me fez lá na infância eu vou comprar sem necessidade. E essa busca por esse controle, né? Usa o consumo como forma de sentir que está no comando da própria vida. Então, tem aí razões, raízes inconscientes, e quando não tratados, vai gerar esse desequilíbrio financeiro contínuo. A Lu também deve ter recebido clientes nesse sentido, com esses exemplos. Agora me fala, Lu, então como equilibrar esse desejo de adquirir e ao mesmo tempo como que os impactos, né? Isso impacta as emoções nessas decisões financeiras das pessoas. Na sua experiência, o que que você traz para a gente aqui de exemplo? Bom, eu vejo, né, Beth, como você deu alguns exemplos aí bem interessantes, né, de como a gente quer sempre fazer compensações. Algumas pessoas fazem isso comendo, com comida, né, algumas outras com compras, que é o caso aqui que a gente está falando. Então, as pessoas estão sempre buscando essa compensação. Então, eu percebo que as pessoas que são muito ansiosas, por exemplo, elas vão o quê? Tentar amenizar essa ansiedade e isso gera um impulso para poder gastar, né? Então, assim, não é uma compra que foi planejada. Ah, eu tô super ansiosa e como que eu amenizo esse sentimento? Comprando. Só que aquilo que você falou, quando a gente faz uma compra baseada apenas na emoção, o que acontece? Depois vem a culpa. Aí eu falo, nossa, para que que eu comprei isso? Eu nem precisava, né? Quem nunca já não foi numa liquidação raiz de blusinhas? As mulheres, principalmente, né? Eu também sou mulher, a gente adora fazer uma comprinha. Mas quem nunca comprou lá uma de cada cor, porque estava na liquidação? Só que aí depois colocou lá dentro do guarda-roupa e até esqueceu dessas blusinhas, né? Nunca nem usou. Ou seja, será que era necessário? Né? Então, eu vejo que as pessoas elas estão o tempo todo fazendo essa compensação. Então, se tá triste, eu vou comprar. Se eu tô ansiosa, eu vou comprar. Se eu tô feliz demais, eu também vou comprar. E aí é aquela pessoa, né, super empolgada que às vezes chega no restaurante ou numa balada e quer pagar bebida para todo mundo, né? Por quê? Porque ela tá ali super otimista. E aí tem esse consumo imprudente, que a gente chama. Porque ela não foi algo planejado, ela só estava ali empolgada com o momento e decidiu ser o amigo aí da vez e pagar para todo mundo. Só que essas emoções, quando elas estão em desequilíbrio, isso distorce, né, a percepção da pessoa da realidade que ela vive. Então, como é importante a gente olhar para as nossas emoções e entender, nossa, eu tô triste, tá? Ok, por que que eu tô triste? Entender qual é a raiz desse sintoma, né? Dessa emoção e tratar na raiz, porque todas essas questões, né, de compras, elas são muito passageiras, né, Beth? A gente tem ali uma satisfação muito momentânea, muito rápida, e depois, em seguida, vem a culpa. Então, aqui dentro da educação financeira, né, dentro da consultoria, quando eu falo para os clientes, a gente trabalha muito a mentalidade, né? Porque a gente precisa primeiro fazer compras, entender que o nosso dinheiro, primeiro, ele é finito, né? Então, assim, você trabalhou bastante o mês inteiro, acordou cedo, pegou condução para receber aquele salário e a gente precisa tratá-lo com sabedoria.
né? Utilizar esse dinheiro da melhor maneira, porque é um recurso que acaba. Então, eu acho que essa consciência ela é muito importante. E segundo, trazer justamente as compras para uma maneira racional ao invés do emocional. Então, sempre que a gente vai fazer uma compra, né? Eu gosto muito desse exercício, gente, é um exercício que eu faço comigo. Eu me pergunto, eu preciso desse produto, dessa blusinha, dessa bolsa, desse sapato agora, né? Porque aí eu tiro a emoção e trago para o racional. Essa simples pergunta e alguns minutinhos refletindo sobre ela vão fazer diferença. Então, quando eu vou num shopping, quando eu abro um aplicativo, né? Quer dizer, eu não saí muitas vezes de casa para poder fazer aquela compra. Né? Diferente quando você fala, não, hoje eu saí, eu preciso comprar um celular, então eu vou com esse foco para comprar um celular. Mas muitas vezes a gente vai no shopping, por exemplo, passear com a amiga, passear com a família, viu uma liquidação, entrou na loja e comprou. Será que era uma compra planejada? Provavelmente não, porque foi por impulso. Então, uma dica que eu dou muito aqui é a gente, primeiro, avaliar quais são essas emoções, por que eu estou sentindo essas emoções e buscar a raiz. Nossa, o que aconteceu hoje que me deixou feliz, que me deixou triste, né? E entender que existem outras formas de eu amenizar esse sentimento. Então, se eu tô triste, por exemplo, eu posso chamar uma amiga para poder conversar, para ligar para ela, para tomar um café com ela na minha casa, onde eu não vou precisar gastar muito, né? E isso já vai ajudar. E acho que o segundo passo aqui é trazer esse comportamento para o racional. Se perguntar, eu preciso dessa compra agora? Se eu não preciso, eu posso esperar 30 dias. E aí pode ser que daqui 30 dias ou no dia seguinte você tenha até esquecido de fazer essa compra. Falar, ai, nossa, nem precisava, ainda bem que eu não comprei. Então, por isso essa importância da gente não fazer essas compras por impulso, né? Porque isso depois vem acarretado de culpa. E aí, aquela compra que você inicialmente fez com toda alegria, depois você fala, nossa, você vai ficar com tristeza. Aí vai virando um ciclo, né? Nossa, eu tava triste porque eu comprei, e aí eu comprei para ficar feliz, só que aí depois eu fiquei triste de novo porque eu precisava pagar. Então, como é importante a gente trazer para o racional, né, ao invés do emocional. E aí as emoções a gente precisa tratar de outra maneira, né? E aí, óbvio, com a ajuda aqui da Beth, que trabalha muito bem com as emoções, né? Que vai conseguir entender a raiz dessas emoções. Né? Porque não adianta a gente querer compensar coisas do passado. Então, quando eu trago para o racional também, poxa, se eu tive lá na minha infância, que nem a Beth comentou, uma amiga minha, inclusive, teve uma situação dessa. Ela não podia comprar sapatos, ela era louca por sapatos. E a gente conversou um dia, ela tinha uma média de 80 pares de sapatos, né? Olha que coisa louca. Eu perguntei, mas por que você tem tantos sapatos? Porque eu tenho certeza que você não consegue usar tudo. Ela é realmente, Lu, tem sapato que eu nunca nem usei. E aí ela trouxe isso que a Beth comentou. Ela falou: não, mas na minha infância eu não podia comprar, minha mãe não podia me dar. Então agora eu tento ter todos os sapatos que eu não pude ter, só que ela nem consegue utilizar. E aí eu trouxe para ela, falou, você já pensou que se você tivesse, né, você poderia usar metade do que você gastou com esses sapatos para uma outra coisa prazerosa, como fazer uma viagem, por exemplo? E ela nunca tinha pensado sobre isso, ou realizar um outro sonho que você tem. E aí ela rapidamente se desfez de alguns sapatos, né? Então toda vez que ela vai comprar, ela ainda brinca, Lu, toda vez que eu fazer uma compra, eu lembro de você, vem a sua imagem na minha cabeça. Aí eu preciso. Gente, isso faz bastante diferença. Então usem isso que vai ajudar vocês a reduzir as compras por impulso. É isso, Beth. Acho que é um tema que muita gente Incrível. com certeza já passou, né? Incrível que vai ter muitas, né, muitas pessoas aqui que vão assistir também esse encontro, essa live, né? Pode-se dizer que é uma live também. E que vai, né, vai mexer aí com a história de cada um, com as vivências de cada um aí, né? Porque quando a gente fala trazer para consciência, às vezes a pessoa age por impulso, como você falou, age ali na impulsividade do momento e não presta atenção, tá no automático, né? Não presta Isso. atenção que está agindo mediante algo que aconteceu na vida dela. E esse equilíbrio, né? A gente sempre fala, o equilíbrio é tudo na nossa vida. Trazendo para a consciência vai gerar um propósito, né? Porque, e aí vai de encontro com as outras áreas da nossa vida, porque o equilíbrio vai trazer uma autorrealização. E não é questão de vaidade, não. Você vai equilibrar
as emoções vão estar reguladas, né? E aí ele se alinha, todas essas questões também se alinham a uma vida, pode-se dizer, uma vida espiritual também, né? Porque daí você vai reconhecer o seu valor, vai reconhecer, vai ter uma prática de gratidão, generosidade, porque vai abrir espaço para aquilo que talvez você estava preenchendo com coisas, né? Com objetos, né? Que é para, na verdade, para suprir um vazio, e esse vazio, quando ele é preenchido, esse vazio é preenchido, não precisa mais do excesso, né? Não precisa mais do de compensar com algo, né? E a pessoa sai desse mundo que às vezes a gente ouve muito. Ah, eu estou escrava disso. Por quê? Porque ela está agindo no inconsciente mediante algo emocional ali, né? E aí, Lu, a gente vê muitas crenças, né? Quanto ao dinheiro, principalmente, às vezes, no meio ali religioso, né? A gente vê muito e ouve muito, né? Traz pra gente aqui o que mais você encontra aí que faz mais, tá no topo. Nossa, Beto, sabe que eu fiz um estudo e eu estava olhando a quantidade de crenças sobre dinheiro que a gente tem, né? E eu vi que tinham catalogado, né, num curso que eu fiz, mais de 120 crenças sobre o dinheiro. Ou seja, é muita crença, né, sobre o dinheiro. E claro, tem os mais famosos aqui que talvez vocês ou já ouviram ou já falaram sobre essas crenças, né? Então, por exemplo, o dinheiro é sujo, né? Antigamente a gente tinha muito essa prática até de lavar a mão. Mãe falava pra gente, ai, pegou o dinheiro, lava a mão, né? Então a gente está associando o dinheiro a uma coisa ruim. Ou quem tem muito dinheiro, dinheiro não é de Deus, né? Então a pessoa associa a riqueza a coisa ruim, a maldade, né? Quem às vezes já não, às vezes julgou uma pessoa com muito dinheiro, falou, nossa, a pessoa deve ter feito coisa errada para poder ter esse carrão, por exemplo. É. Então a gente acaba associando o dinheiro a uma coisa ruim, né? Outra crença que eu acho que é muito comum: dinheiro não traz felicidade. Quem aqui já não ouviu essa crença? Comenta aqui no chat se vocês já ouviram ou já falaram alguma dessas crenças. Porque isso é super importante na definição da nossa prosperidade. O que acontece, Beth? Se eu acredito, né, inconscientemente, por exemplo, que dinheiro não traz felicidade, o que vai acontecer quando eu recebo dinheiro? Eu vou me livrar dele o mais rápido possível. De que forma? Gastando, né? Gastando compulsivamente ou de alguma maneira se livrando dele. Por quê? Porque no meu inconsciente dinheiro não é bom, né? Dinheiro não vai me trazer a felicidade que eu desejo, né? E aqui tem um ponto importante, gente. O dinheiro, ele realmente não vai trazer felicidade quando a gente foca única e exclusivamente no dinheiro. Só que o dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim, né? O dinheiro, sim, ele te traz conforto, ele traz conforto para você, traz conforto para sua família. Então, o dinheiro, ele é uma bênção, né? Quando usado da maneira correta e para o bem. Então, eu falo muito e eu acredito muito nisso, né, Beth, que o dinheiro ele não muda as pessoas. As pessoas já são o que são e o dinheiro potencializa aquilo que eu já sou. Porque se eu sou uma pessoa generosa, quando eu tenho mais dinheiro, eu quero ajudar mais, né? Eu quero contribuir mais, eu quero doar mais. Isso me dá prazer, porque eu já sou uma pessoa generosa. Então, não foi o dinheiro que me mudou, eu já sou isso, né? E o contrário também é verdadeiro. Se uma pessoa ela é mesquinha, se ela não gosta de compartilhar, quando ela tiver mais dinheiro, ela vai ser mais mesquinha, ela vai segurar o máximo possível e não vai dividir com ninguém. Então aqui a gente está falando que o dinheiro ele é um ser inanimado, ele não muda as pessoas, né? As pessoas já são o que são. E o dinheiro vai potencializar isso. Então, além dessas crenças que eu acho que são todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né? Do dinheiro não traz felicidade. Alguns outros dizem, ah, é difícil investir. Então, por exemplo, tem gente que acha, ah, para investir precisa ter muito dinheiro. Então, é uma crença muito grande das pessoas. Eu também achava, tá, gente? Antes de ser investidora, de entrar no banco, eu achava que investir era um bicho de sete cabeças, que era muito difícil. Então, o que que eu fazia? Não investia. Falei, ah, se é difícil, eu já estou mandando essa mensagem para o meu cérebro de que é difícil. Então, eu não vou sequer tentar. E olha quando a gente vê assim que a gente precisa reprogramar essas crenças, que isso vai fazer toda a diferença, porque se eu acredito nisso, eu não vou tomar, isso vai me limitar
a prosperar, a investir e até a buscar conhecimento, né? Outra crença que o pessoal fala, né, que eu já ouvi aqui também bastante as pessoas, se eu ganhar mais, eu vou gastar mais, né? Ou tem gente que até fala assim, eu não quero ganhar mais, porque se eu ganhar mais, eu vou pagar mais imposto de renda. Olha que coisa limitante, né? Eu estou limitando que eu não quero ganhar mais, porque eu não quero pagar mais imposto, né? Eu já ouvi isso, inclusive, de companheiros meus, né? Namorado antigo. E, de fato, a pessoa sempre ficou naquele mesmo patamar, ela nunca ganhava mais. Por quê? Porque ela achava que se ganhasse mais, ela ia ter que pagar mais imposto, então ela mesma criava aquele bloqueio. Então, essas são algumas das milhares de outras crenças que nós temos e como é importante a gente primeiro ter consciência delas. Nossa, realmente, eu já falei essa frase, ou eu já ouvi isso. Minha mãe falava muito sobre isso. Nossa, a minha mãe, por exemplo, tem algumas dessas crenças, né? Ela sempre fala, "Ai, onde tem coisa ruim, tem dinheiro envolvido", porque ela assiste muito esses jornais sensacionalistas e aí, o que acontece? Ela trouxe para mim que dinheiro era uma coisa ruim, então assim, eu acabava tendo medo de ter dinheiro. E aí eu trouxe isso para a consciência e falei: não, isso é uma crença dela, não é minha. Então eu preciso reprogramar isso, falar: não, dinheiro é uma coisa boa, eu gosto de dinheiro, quero ter dinheiro, dinheiro me dá conforto, né? Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é a gente entender quais são as crenças que nós temos. Eu acho que fica essa tarefa, inclusive, para vocês que estão aqui. Pensem quais são as crenças que vocês já ouviram, que vocês têm, né? E escrevam essas crenças. E confrontem essas crenças. Nossa, mas por que eu acredito nisso? Por que o dinheiro é sujo? Nossa, mas dinheiro traz tantas coisas boas, né? Ah, mas dinheiro não traz felicidade? Pensa numa grande conquista que você teve por conta do dinheiro, quando você comprou a casa dos seus sonhos, quando você pagou a escola dos seus sonhos para o seu filho, quando você fez a viagem dos seus sonhos. Então, você começa a reprogramar essa crença, questionando e não apenas só acreditando nessas crenças. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E uma coisa que a Beth falou é sobre a importância de sermos gratos também. Quando a gente é grato pelo que a gente tem, pelo que a gente já conquistou, primeiro que eu não tenho espaço para reclamar, né? Acho que isso é um ponto importante. Quando a gente agradece, a gente reclama menos ou deixa de reclamar. Então, quando eu sou grato, eu entendo que eu não preciso de tantas coisas, né, para suprir alguma falta. Então, eu acho que é importante a gente entender do que eu sou grato, né? As coisas que eu já quis lá atrás e que eu conquistei, né? Graças a Deus, com a minha ajuda, com o meu esforço e a felicidade que aquilo me trouxe. Então, a gente, ao invés de só querer ter, a gente precisa olhar para aquilo que a gente já tem e ser grato também. Então, eu acho que isso são formas da gente também reprogramar essas crenças. Não sei se você tem outras maneiras também aí, Beth. Passo para você essa bola aí das crenças de reprogramação, né? Mas eu acho que é importante a gente primeiro trazer isso para a consciência. Sim, o meu som tá um pouquinho ruim aqui, mas vocês estão me ouvindo? Sim, estou te Tá, ouvindo. né? Tá, Aham, sim. se cair um pouquinho aqui, eu volto para o celular. É muito importante essas questões de crenças, né, que faz impactar a nossa vida e leva um padrão de autossabotagem, toda essa questão, né? Gera uma instabilidade emocional, familiar, toda essa questão compromete, né? Devido ao que a gente sempre fala, algo que acontece na nossa vida que a gente já traz de histórico, né, de vivência, pode impactar a nossa vida no futuro de adulto, né? Então é preciso, sim, trazer para a consciência, fazer terapia naquilo que eu me sinto bloqueada, travada, né? Tem que ter ali, não, nada acontece por nada, tem um para quê, né? Sempre tem ali algo. Por isso a Lu falou também de tratar a raiz, né? Ir lá na raiz e ver o que está impactando, o que está travando, às vezes algo que parece ser simples, mas que gera
esse bloqueio, né? Uma fala da mãe, ou eu não mereço ter mais do que meus pais, não é justo, se eu ganhar mais, não é justo, meus irmãos não têm, ou traz essa questão de comparação, né, com os irmãos, com a família, essas crenças que sabotam, às vezes, até as nossas decisões diárias quando envolve dinheiro, bens, toda essa questão, né? Então, é necessário aí sim equilibrar e trazer para tratar, né? E o que que você observa também, Lu? Fala um pouquinho para a gente. Você falou sobre o dinheiro que não nos define. Isso é muito importante, né? Além das crenças, o que que você acha que pode ajudar a pessoa a equilibrar também, a se tratar para trazer esse planejamento financeiro que traga prazer, bem-estar ali no ambiente familiar? O Eu que que acho que você traz de ideia primeiro para a gente aí? Eu acho que primeiro é a organização e a consciência, né? A gente precisa entender que planejar, né, o nosso orçamento não é se privar, né? São coisas diferentes. E muita gente às vezes confunde a educação financeira, né, com a questão apenas de se privar, de economia. E muita gente confunde isso e acaba não tratando desse assunto, né? Então, a gente precisa sim ter um equilíbrio financeiro para poder ter o bem-estar, até porque a gente trabalha, então, se a gente tem recursos, a gente também precisa separar uma parte destes recursos, de acordo com a minha realidade, obviamente, para ter momentos de prazer e autocuidado sem culpa. E como que eu faço isso? Planejando, né? Por que que vem a culpa, né? Que eu tinha mencionado anteriormente. A culpa vem das compras que são feitas sem planejamento, que foram feitas apenas pela emoção, né? E aí eu gastei mais do que deveria, que não estava no meu orçamento, e aí depois vem a culpa disso, o estresse, a ansiedade por não conseguir pagar as contas. Quando eu planejo, né, eu falo, não, esse celular que eu estou precisando, né? Então já trouxe para a consciência, eu preciso, eu vou planejar. Ah, esse mês eu não consigo, porque a minha fatura já está alta, por exemplo. Então eu vou olhar a minha fatura nos próximos meses e sei que daqui um mês, por exemplo, a parcela de outra compra que eu fiz vai acabar. Então, eu consigo incluir uma outra parcela de mesmo valor e isso não vai impactar no meu orçamento. Então, isso é planejar. Falar, não, quando que eu vou comprar que encaixa no meu orçamento? Então, se eu sei que eu ganho, por exemplo, R$ 5.000, a minha fatura, eu vou destinar ali no máximo 30%, né? Que eu vou falar um pouquinho das ferramentas que a gente tem aqui para poder ajudar vocês nessa organização. Mas quando eu faço esse planejamento, eu elimino a culpa, porque está planejado. Ou seja, eu não comprei por impulso, né? Foi uma compra que de fato eu analisei que eu precisava e eu pensei quando que ela caberia no meu orçamento. Claro, uma coisa que dá para esperar, né? Então, assim, esse celular, o meu já tá ruim, mas eu consigo ficar com ele, então eu vou esperar para comprar no próximo mês ou no outro mês, onde a fatura estará menor. Então, quando eu faço esse tipo de compra, eu tiro, né, a impulsividade, consequentemente a culpa. E isso vale também para os momentos de lazer que nós também temos que ter. Então, assim, eu posso reservar 10% da minha renda para lazer e autocuidado. Sim, vou fazer uma unha, vou fazer uma massagem porque eu mereço, né? Porque isso aqui estava planejado. Eu mereço sair com a minha família para poder passear no shopping, ir ao cinema, assistir o filme que eu gostaria, porque eu planejei isso aqui, ó. Eu separei 10% da nossa renda para isso. Então, isso eu vou viver sem culpa nenhuma. Eu vou usufruir e aproveitar desse valor, porque lembra que o dinheiro, ele é uma energia e ele precisa ter objetivos, né? Então, eu não posso, por exemplo, guardar dinheiro só por guardar. Ele tem que ter objetivos. Então, se eu quero fazer uma viagem com a minha família o ano que vem, eu vou planejar isso e vou usufruir isso da melhor maneira, porque eu planejei e eu pensei em fazer essa viagem, tá? Então, isso diminui, né, essa questão da ansiedade, de saber que não vai poder
pagar essa fatura, por exemplo, no exemplo da fatura, porque eu sei que cartão de crédito é o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas, né? E aí a gente precisa controlar a fatura também. Vou dar umas dicas aqui para vocês de controle de fatura. Então, quando eu faço tudo isso e eu reservo uma parte para isso, eu estou vivendo o presente como deve ser e também eu penso no futuro, que é planejar os meus objetivos financeiros, tá? Que é, por exemplo, preciso ter uma reserva financeira. Isso vai dar para vocês tranquilidade. Eu falo que reserva financeira é reserva da paz. Porque se acontecer qualquer coisa, qualquer imprevisto, e geralmente eles acontecem, tá, gente? Eu tenho de onde tirar. Eu não preciso pedir dinheiro emprestado para mãe, para pai, no banco, fazer empréstimo. Então, quando eu faço uma reserva financeira, gente, eu diminuo muito essa questão da ansiedade de não poder pagar as contas. Porque se esse mês estourou por algum motivo e algum imprevisto o meu cartão, eu sei que eu vou poder tirar dinheiro da minha reserva para poder pagar. Isso já vai te dar uma tranquilidade muito grande. Então, uma dica que eu vou dar aqui para vocês de ouro: quem não tem reserva financeira, comecem pela reserva financeira. E aí é o próximo tema que a gente vai falar das ferramentas que a gente tem aqui também, que aí eu vou dar essa dica para vocês de como começar a montar essa reserva. Porque essa reserva vai fazer você usufruir melhor, né, o seu momento presente, porque você também está planejando o seu futuro. E isso vai diminuir bastante, vai trazer esse equilíbrio para vocês. Né, Beth? Que eu acho que também Nossa, é é o próximo dicas de tema aqui que ouro a gente vai mesmo. falar. Oi? Dica de É ouro. dicas de ouro mesmo que ela tá passando aqui pra gente, hein? Anotem, Isso gente. é assunto de mentoria, hein? Ó, vocês estão É recebendo verdade. aqui gratuitamente. Isso é muito importante. Nossa, quando a gente faz essa reserva, né? E tem objetivos, tem metas com o seu dinheiro, tudo começa a ter equilíbrio, começa a prosperidade, você começa a enxergar um pouquinho, né, do que o dinheiro é capaz, porque às vezes a gente fica nessa questão, né? O dinheiro não traz felicidade. Ah, eu não posso ter dinheiro. Se eu for rica, eu não vou entrar no céu, né? E aí o dinheiro ele precisa servir à vida e não o É contrário, isso. não a vida servir o dinheiro. Se a gente fica na compulsividade, nós vamos servir o dinheiro ao invés do dinheiro servir a gente, né? Então, é preciso que trazer esse planejamento, realidade, ter também, se beneficiar com os momentos de lazer, autocuidado, isso e propósito, tudo é essencial na nossa vida porque traz liberdade, né? Ou seja, eu vou viver Exatamente. bem. E aí, não é o dinheiro que traz a felicidade, né? Ele vai ajudar, mas não é o dinheiro que vai trazer a felicidade, Exatamente. O dinheiro é só um né? A meio, né, felicidade Beth? é um meio, é isso Não o aí. fim. É por isso que a gente fala a energia de troca, Exatamente. O dinheiro né? foi feito para circular, né? Para circular e trazer bem-estar para a gente. Eu acho que um ponto importante que a Beth falou aqui das crenças, né? Que tem muita gente que, pegando até uma dessas crenças, que tem gente que usa muito, ai, mas se eu tiver muito dinheiro, eu não vou para o céu, né? Porque, de novo, está associando o dinheiro a uma coisa ruim. Mas Deus é o Deus da abundância. Deus quer que a gente venha para cá, que a gente esteja aqui para prosperar, né? Quem é mãe aí, quem é pai, não quer o melhor para o seu filho? Você prefere dar um fusquinha para o seu filho ou um carro BMW, sei lá, um carro X zero, né? Que é muito mais potente, muito melhor. Obviamente o BMW, né? Que é um carro muito melhor, porque você quer o melhor para o seu filho. E Deus também. Deus quer o melhor para nós que somos filhos dele. Então, ele nos trouxe aqui para que a gente tenha abundância, para que a gente, inclusive, quando tem essa abundância, possa transbordar para as outras pessoas. Que quando nós estamos bem financeiramente, tem pesquisa que revela que a gente melhora a vida de 5 pessoas, no mínimo, que estão próximas a nós. Então, quando eu estou bem, posso ajudar a minha família, posso ajudar meu irmão, posso ajudar um parente, posso ajudar uma pessoa que está mais necessitada, posso contribuir mais na igreja, que vai ajudar outras pessoas.
Então, prosperar, e aí quando a gente fala de prosperar, gente, é diferente de ser rico, tá? Eu gosto de dar essa diferença, Beth. Prosperidade é quando eu tenho a minha vida em equilíbrio. Não existe prosperidade sem Deus. Então eu preciso estar conectada com Deus também. Prosperidade é estar com todas as minhas áreas alinhadas. Então eu não posso ser próspero se eu não tenho um casamento feliz. Eu não posso ser próspera se eu sou uma mãe ruim. Eu não posso ser próspera se eu não faço bem, se eu não dou. Prosperidade, ele é muito além do dinheiro, é também ter dinheiro, que te dá conforto e tem que ter propósito para ele. Mas é também estar conectada com Deus, né, com a sua espiritualidade. É também ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha. Prosperidade é tudo isso, né? Por isso que algumas pessoas usam essa crença de que riqueza não traz felicidade, sabe por quê? De fato não vai trazer, se a pessoa estiver focada apenas no dinheiro, única e exclusivamente no dinheiro, aí realmente ela não vai trazer felicidade. Mas se você está olhando o dinheiro como um meio para você ter conforto, dar conforto para sua família, para ter propósito, para realizar as coisas, para que o dinheiro te sirva e não o contrário, aí a coisa muda, aí sim você tem prosperidade, né? Que é o que todos nós, eu acho que buscamos e desejamos, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante da gente. De novo, a gente volta para as crenças, né? Como essas crenças também nos limitam, quando a gente não abrange mais e pensa no dinheiro como ferramenta de realização, né? E não de escravidão. A gente nasceu e está aqui para prosperar, para ser feliz e não para sofrer por conta do dinheiro. Tá me vendo, Beth? Travou aqui, não sei se é o meu ou se foi o seu. Vocês estão me vendo e ouvindo? Me coloca aqui no chat. Não sei se foi o da Beth que travou. Sim, Voltei. Lu, tá tudo certo. Tudo certo? Ah, tá bom. Vocês estão me vendo e ouvindo, né? Sim, Sim. Ah, tá bom. Acho que foi o seu que travou um pouquinho, Beth. Foi o meu, mas voltei aqui. Excelente, excelente, Lu. Que você trouxe aí sobre a questão da prosperidade e riqueza, né? Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de diferenciar, né? E traz aí então algumas ferramentas. Eu já aprendi assim, tem coisas que é essencial. Uma das coisas essenciais que eu aprendi com a Lu é a planilha. Ter a planilha e ter ali a planilha de gasto, a planilha, né, de o que entra, o que sai. Então, senão a gente se perde, né? A gente não sabe o que gasta, o que... Só vai saber quando tá lá na fatura no final do mês. E aí, Isso essa aí. porcentagem que você me ensinou, nossa, isso foi, assim, foi uma lição de muita valia para mim. E Ai, a que gente, bom, bom saber. né? E compartilha com a gente aí o que puder, né? Não precisa compartilhar tudo, que depois você fala, pode anunciar aí que você também dá consultoria, quem tiver Sim. interesse, entra em contato com você. Sim, mas já vou dar aqui algumas dicas de ouro também para vocês. Anotem, porque eu acho que isso aqui é importante, né? Acho que as pessoas às vezes realmente se perdem, né? A gente, quando tenta colocar tudo, pensar tudo na cabeça, que eu sei quanto que eu gasto no mês, gente, olha, vou dizer para vocês, o cérebro vai falhar, né? Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é a gente saber para onde o dinheiro vai. Então, a Beth deu o exemplo da planilha, né? Tem gente que gosta de planilha, então é uma maneira assim de você organizar todos os gastos que você tem. Mas hoje tem muitos aplicativos, para quem não gosta de planilha, aplicativos gratuitos, que você também pode usufruir para fazer esse controle. Então tem o Mobius, depois se vocês quiserem eu até anoto aqui para vocês, tem o Wallet, que são aplicativos gratuitos que você pode baixar e que tem o mesmo objetivo ali de uma planilha, tá? De um fluxo de caixa. Então, qual que é o primeiro ponto aqui para vocês se organizarem? Anotar tudo que vocês gastam, né? Então, pega ali, senta, pega um dia da semana
e começa a anotar todos os gastos que vocês tiveram, inclusive os gastos menores, porque a gente não dá muito valor para os gastos menores e quando você soma isso ao longo do mês, você tem um susto, viu? Teve cliente que eu já atendi, Beth, que falou: Nossa, eu gasto bastante no iFood. E aí, um dia ela parou para poder fazer uma análise de quanto ela gastava, ela tinha um gasto de R$ 1.000 só com o iFood. Então, ou seja, às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para investir, mas, poxa, se você gastasse aí R$ 500 que fosse no iFood, já iriam te sobrar R$ 500 para você começar a montar sua reserva, por exemplo. E aqui eu não estou falando que a gente não tenha, de novo, que se privar das coisas. Não. Como que eu devo fazer a divisão dos meus gastos, tá? 50% precisa ser com gastos fixos, que são aqueles gastos que eu tenho todos os meses, independente de qualquer coisa, e que tem data de vencimento. Por exemplo, água, luz, aluguel, telefone, internet, escola, né, das crianças. Então, prestação da casa, prestação do carro. Isso eu tenho que pagar independente de qualquer coisa, tá? Então, 50% da minha renda tem que ser para gastos fixos, né? Tem todos os meses. 30% você deve destinar para gastos variáveis. E são aqueles, como o próprio nome diz, eles vão variar. Não necessariamente você tem todos os meses, mas ele é importante. O que que entra aqui? Entra lazer, entra vestuário, entra restaurante, entra o seu iFood, sim, por que não? Você, né, quando quiser comer uma comidinha diferente. Só que aqui eu estou limitando, né? Essa é a diferença. Eu vou limitar a 30% da minha renda para gastos variáveis, tá? Que é onde está, inclusive, o seu lazer. Você pode destinar ali 10% para lazer, pegar um pouquinho para educação, né? Para também se desenvolver. Então, esses 30% serve para esse tipo de gasto. E 20% todos nós deveríamos usar para investir nos nossos objetivos. 20% da sua renda. Ah, Lu, mas hoje eu não consigo começar com 20. Começa com 5. Começa com 10%, com aquilo que você puder nesse momento. E aí você vai administrando para chegar nos 20. E 20%, gente, é um número mágico. O que que a gente, né, nós planejadores, consultores financeiros, determinamos 20%? Isso, inclusive, é bíblico, tá? Se você vê lá na Bíblia, várias histórias, né, de Josué, de Salomão, eles reservavam desde aquela época 10% de tudo que ganhava, né, para poder, nos períodos mais difíceis, ter de onde tirar. Então, se você reserva 20% da sua renda, você, ao longo do tempo, chega na sua liberdade financeira. Esse valor é para você começar a montar sua reserva financeira, como eu falei para vocês que é a reserva da paz, né? Da tranquilidade. Então, a gente tem que ter o equivalente a 6 vezes a nossa renda, pelo menos, investidos. Ah, então, para quem é CLT, pelo menos 6 vezes. Para quem não é CLT, né, é autônomo, o ideal seriam 12 vezes os seus gastos. Então, você tem que pensar ali, meu gasto é de R$ 2.000 por mês, eu tenho que ter no mínimo 6 vezes 2, que daria R$ 12.000. E isso você vai construindo ao longo do tempo. Então, 20% tem que ser para você reservar para montar sua reserva financeira, para pensar no seu futuro e para os seus objetivos, que você já precisa determinar. Quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo? Então, eu quero fazer uma viagem daqui 2 anos, então entra lá no médio prazo. Eu quero me aposentar. Com quantos anos eu quero parar de trabalhar ou escolher se eu vou continuar trabalhando ou não? Com 62 anos, que hoje é o prazo do INSS, e a gente não sabe se vai ter INSS para nos pagar, né? Esse é um ponto super importante, então já preciso planejar minha aposentadoria aqui dentro dos meus 20%, dividir esses 20% para esses objetivos, montar a reserva, ter os meus objetivos no meio de curto, médio e longo prazo e a minha aposentadoria. Então, eu preciso destinar esses 20% e dividir para todos esses itens, tá? Então, essa é uma maneira, né? E aí, como eu digo, não importa qual é a ferramenta que você usa, ela precisa funcionar para você. Pode ser planilha, pode ser caderninho, pode ser aplicativo. O importante é vocês terem essa noção de para onde o seu dinheiro está indo. Porque muitas vezes a gente está tendo gastos ali
que desnecessários, né? Que você fala, poxa, eu tô pagando aqui, tô dando exemplo, tá, gente? Uma Netflix que eu nunca assisto. Poxa, faz sentido eu ficar pagando aquilo que eu não usufruo? Faz sentido eu ficar pagando aqui um monte de streams que eu não utilizo? E aí, ao longo do tempo, quando você faz a conta, gente, mas é só R$ 30. Mas, gente, R$ 30 vezes 10 dá R$ 300, né? E a gente, às vezes, ignora esses pequenos valores. Então, não ignorem esses pequenos valores, né? Às vezes, é uma tarifa de banco que eu estou pagando. Teve uma cliente esses dias que eu atendi que ela pagava R$ 75 só de tarifa para banco. No ano, dava R$ 945. Ela estava pagando de tarifa. E aí a gente tirou essa tarifa na consultoria e ela já começou a usar esse valor para quê? Para montar reserva, para investir, né? Já começou a sobrar aquele dinheiro, porque ela deixou de pagar, para fazer outras coisas de acordo com o objetivo, tá? Então, aqui essas são as ferramentas aqui que eu indico para vocês já começarem o quanto antes a organizar aí as finanças de vocês. E As para você, Beth. essa questão de organização é que vai gerar, então, dificuldades, vai trazer aí problemas na casa, problemas na família, vai gerar uma ansiedade, um estresse, né? Vai mexer com as emoções. Por quê? Porque a pessoa não sabe onde está, onde ela vai com todo o dinheiro, ela não vai se sentir segura. E ela perde até mesmo a autonomia da vida, né? Porque gera tensão nos relacionamentos, sintomas físicos, pode acontecer. Então, eu costumo falar que a educação financeira é uma ferramenta que vai trazer liberdade também, tanto mental quanto emocional, né? Na nossa vida. Então, é super importante esse comportamento, essa educação financeira, desde cedo já nós instruirmos os nossos filhos para essa questão de organização, de poupar também, de investir. Nós temos áreas, né, vários investimentos aí, que pode ser feito, como você falou, de pequenos valores, né? Que aí já ensina a criança também essa educação financeira. Hoje está tendo nas escolas, mas às vezes em casa os pais esquecem de orientar os filhos. E aí a gente vê aquele pai que tem bens, tem empresas, eles não ensinam os filhos a pescar. Quando na falta deles, tudo vai para água abaixo, né? Olha para você ver. Ele, né? Então é importante aí. E aí a gente vai ver alguns comportamentos que gera alerta, né? Quando a gente vê alguma coisa, sintomas no corpo, ligado a rins, fígado, sempre tem a ver com o dinheiro ali. Às vezes, raiva que já traz da família, questão, perdas de terra, perdas de bens, isso vai gerar, sintomas físicos também. Então, é importante, se tratar, né? E também ter não deixar o excesso, ter esse equilíbrio. Tem algumas perguntas aí, Daisy? Senão a gente já vai finalizando aqui. Não vi Quer pergunta. acrescentá-lo aí? Pode falar. E, Beto, só queria complementar aqui, que acho que a Vera comentou aqui, né, no chat, que é melhor olhar ao longo prazo, né? Eu até respondi aqui, a gente deve olhar para o curto prazo, ou seja, eu preciso ter uma reserva para usar para hoje, né? Se acontecer alguma necessidade, pneu furar, meu celular quebrar, chuveiro queimar, seja lá o que for, eu tenho que ter uma reserva para suprir essas necessidades, ou mesmo oportunidades também que tenham. Então, eu preciso ter uma reserva para o presente, preciso ter uma reserva pensando nos meus objetivos, tá? Médio prazo, eu quero viajar daqui a um ano, quero trocar de carro daqui a um ano, e também no longo prazo, tá? Que é, no caso, a aposentadoria, que é a minha liberdade financeira. Então, eu preciso sempre ter esse olhar, né, para curto, médio e longo prazo. Então, não adianta eu só pensar no longo prazo e esquecer que eu preciso ter uma reserva para hoje. Se me acontecer alguma necessidade, se eu for mandado embora da empresa, como que eu pago as minhas contas? Né? Por quanto tempo eu vou ter dinheiro para poder pagar as minhas contas até me recolocar no mercado de trabalho?
Então, é super importante a gente ter essa reserva, que isso vai diminuir a ansiedade de vocês. Eu falo que ter uma reserva financeira é poder dormir em paz, porque você sabe, se acontecer qualquer imprevisto, eu tenho de onde tirar dinheiro, né? Eu consigo pagar minha fatura, eu consigo comprar um remédio se precisar, então eu preciso ter essa reserva aí pensando no presente e, como eu disse, também pensar no futuro. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fica à vontade. Estão falando aqui que está gostoso ouvir. Que bom. É bom, mas assim, a gente sabe que a questão com dinheiro, né, falar sobre questões financeiras são importantes, mais ainda nesse mundo no mundo atual, né? E por isso que o terapeuta, a psicóloga, cuida das emoções, da raiz emocional. E o consultor financeiro, a consultora financeira, ajuda a gente a transformar essa emoção e ação prática, né? Colher nos nossos frutos que a gente pode plantar para colher, e aí vai, né? Tem É alguma isso aí, pergunta aí? eles se complementam, né, Se Beth? A gente cuida das complementam, é. emoções para as emoções fazer com que a gente trate melhor o dinheiro, e eu vou aqui ajudar vocês a multiplicar esse dinheiro. A Júlia está perguntando aqui qual a melhor aplicação hoje. Eu sempre falo depende do objetivo, tá, Júlia? Mas hoje a gente está com uma renda fixa que está pagando muito bem, porque os juros estão altos, né? A nossa taxa Selic, não sei se vocês já ouviram falar, mas é a taxa de referência da nossa economia, está bem alta hoje, paga 14,25. Então, para quem não quer começar, eu até vi aqui a Jéssica, né? Como eu começo? Você começa com a renda fixa, tá? Primeiro, que todo investimento ele tem que estar atrelado ao seu perfil do investidor, você precisa preencher o formulário e ao objetivo. Então, se eu quero começar a montar minha reserva, eu preciso fazer um investimento que eu consiga resgatar a hora que eu precisar, numa necessidade, que não corra muito risco. Então, eu vou começar pela renda fixa, tá? Hoje tem muitos CDBs aí que pagam, tem que ser no mínimo 100% do CDI, ou seja, que é uma taxa muito próxima da taxa Selic, e é tão seguro quanto a poupança, tá? E é muito melhor que a poupança. Para vocês terem uma ideia, então a taxa Selic hoje paga 14,25 ao ano, e a poupança ela vai pagar no ano, não dá nem 7%. Ou seja, é um investimento tão seguro quanto, que vai te pagar o dobro, né? E com segurança. Então, para quem quer começar a investir, comece pela renda fixa, tá? E aí, claro, não sabe qual produto, aí precisa da ajuda de um profissional para poder te ajudar a entender quais são os objetivos, por quanto tempo, né? Porque eu primeiro penso no objetivo e depois eu penso no investimento, e não o inverso, tá? Então é importante primeiro traçar, né, qual que é o meu objetivo, para depois daí traçar onde que eu vou fazer, né, começar esses investimentos. E hoje, gente, como eu disse, dá para começar com pouco. Hoje eu falo para as pessoas, eu comecei a investir com R$ 35. Hoje tem investimento em CDB de banco que você investe a partir de R$ 1. Ou seja, a gente não pode mais usar no próprio Nubank, né? Tem aquelas caixinhas e tudo mais que você consegue investir. Então, hoje a gente não pode mais usar essa desculpa de que precisa de muito dinheiro para investir. Você pode começar, os bancos estão cada vez mais priorizando e deixando isso mais acessível para todo mundo, né? Que a partir de R$ 1 você já investe em CDB. Tem banco que R$ 1 você já consegue investir. Então, precisa fazer essa organização, ter esse planejamento e começar. Como eu digo, se a gente começa o quanto antes, a gente vai colher lá na frente, tá? Mas aí quem quiser ajuda, né? Uma coisa mais personalizada, eu vou deixar aqui tanto o meu Instagram quanto o meu telefone. Podem me chamar para a gente falar um pouquinho, né? Porque aí tem assuntos que são bem particulares, né? Então, esse é o meu Instagram, que é @lusouza. E aí eu vou deixar aqui também o meu celular, quem quiser me chama, que aí a gente pode fazer uma reunião, entender qual a situação de cada um, qual que é o objetivo e a maneira que eu posso ajudar vocês, tá? Vou ter o maior prazer. Então, pode me chamar aqui no particular, que aí a gente conversa um pouco mais sobre os objetivos, e aí eu dou todo esse suporte, tá?
Desde como abrir a conta na corretora, qual investimento realizar, como fazer, qual o passo a passo. Então, dentro da consultoria, a gente faz essa visão 360 graus da sua vida financeira. A gente olha o seu cartão de crédito, a gente olha aí quanto você precisa para poder se aposentar, quanto você precisa para sua reserva, quanto que você precisa para trocar pelo carro dos seus sonhos, enfim, tudo depende do seu objetivo, tá? Então, podem me chamar aí, tá o meu celular, também tem o meu Instagram, me sigam lá no Instagram, que vocês vão ter várias dicas de finanças, eu falo um pouquinho sobre investimento, né? E eu bato muito dessa tecla que não tem como prosperar sem investir. Se você quer prosperar, você precisa investir. Para a gente sair dessa roda dos ratos, que a gente chama. Não sei se vocês já viram ou leram o livro do Roberto Kiyosaki, que fala disso, que a gente trabalha, ganha dinheiro, gasta todo o dinheiro e aí depois trabalha de novo para ganhar mais dinheiro, para gastar todo o dinheiro e a gente não sai desse ciclo, né? Então, para a gente prosperar, a gente precisa começar a investir. E para isso eu preciso começar pela organização financeira. Tá bom, gente? Acho que a Beth caiu aqui, saiu. Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, se a gente não conseguir responder aqui, podem me mandar no particular, no privado, e aquilo que eu conseguir ajudar vocês, vai ser um prazer. Quero ver aí todo mundo prosperar, tá bom? Quero que vocês tenham aí muita Tá prosperidade. ótimo. Oi, voltou, Beth? Não sei se a Beth voltou. Acho que a internet dela caiu, gente. Deixa eu só ver se ela voltou aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Comenta aqui como que foi, se vocês gostaram do conteúdo, se foi relevante para vocês. Ah, e faltou uma dica que eu fiquei de dar, gente, sobre o cartão de crédito, tá? Rapidamente, cartão de crédito, gente, qual a dica de ouro que eu vou dar para vocês? Primeiro, tenham no máximo 2 cartões, tá? Não mais que isso. Cartões que te paguem aí, que você tenha As pontuação ou que você tenha questões cashback. E que vocês acompanhem a fatura semanalmente, tá? Não adianta a gente olhar a fatura só quando ela chega, gente, porque aí não tem outra coisa o que fazer, a gente tem que pagar. Então, a dica de ouro que eu dou para vocês, acompanhem a fatura uma vez por semana. Olha a fatura, coloca um limite de fatura, qual é o máximo que eu posso gastar com fatura? Lembra lá dos 30%. Ah, é R$ 2.000? Coloquem um limite. Então, assim, não é porque eu tenho um limite de 10 mil que eu vou gastar 10 mil. Então, coloquem um limite. Eu só posso gastar na minha fatura R$ 2.000. Se você acompanhar isso semanalmente, você vai falar: nossa, já tô com 1.500, então eu só tenho mais R$ 500 para gastar. Você vai conseguir fazer esse controle para não ficar estourando aí a fatura. Ela não pode ser uma surpresa para vocês quando chegar. Você tem que saber quanto que você vai ter de fatura. Ah, ó, a Júlia tá falando que ela olha todos os dias porque já foi clonado o cartão dela. Além desse motivo também, né, Júlia? Para a gente acompanhar e ver se realmente as compras estão certinhas, né? Se é tudo aquilo que eu comprei mesmo, eu também preciso controlar esse valor. Qual é o máximo que de fato eu posso pagar? E aí não adianta também a gente ficar tendo milhares de cartões, gente. A gente se perde, né, quando a gente tem muito cartões, somente cartões de loja. Então, a minha dica é tenha no máximo 2 cartões, não mais que isso, fica muito mais fácil para vocês fazerem esse controle, tá bom? Acho que a dica que ficou faltando eu passar para vocês. Ah, difícil, né, Jéssica? Pede para ele falar comigo, marca comigo que eu explico para ele. Então, não dá para ter muitos cartões, né, gente? A gente acaba se atrapalhando mesmo. Beth, você tá aí? Tá ouvindo? Bom, deixa eu responder enquanto isso a pergunta aqui da Estou Leide. aqui. Leide, ai, tá aí. Excelente, Lu, excelente. Nós agradecemos a sua participação. Tá só falhando um pouquinho o seu áudio, Beth.
Lu, eu acho que caiu de novo. Ela caiu, né? Deixa eu só Caiu. responder, então, aqui a dúvida da Leide. A última dúvida, tá, gente? Para a gente também não estender muito. É, a Leide perguntou se acha seguro hoje no atual governo investir no Tesouro Direto. Leide, o Tesouro Selic, Tesouro Direto, ele é um dos investimentos mais seguros, tá? Que a gente chama de seguro soberano, porque muito dificilmente um governo vai quebrar, né? Mais fácil uma empresa quebrar, um banco quebrar do que um governo. Então, sim, apesar de todas essas questões políticas que nós temos e tudo mais, sim, ele é um produto seguro, tá? Mais seguro, tá? Claro, existem outros produtos também tão seguros que te dá também uma rentabilidade boa, e como eu disse, tudo vai depender, claro, do seu objetivo, do tempo que você vai deixar o valor investido, qual o seu propósito, mas sim, ele é um produto seguro mesmo diante de todas essas questões políticas, tá? Lu, voltei aqui. Ai, voltou. É, a internet está oscilando muito aqui. Mas Imaginei. olha, eu agradeço de coração pela sua presença aqui, pela sua contribuição. Eu que E agradeço. todos aí, eu acho que estão muito felizes com a sua doação hoje, né? E nós sabemos que nós vamos sinalizar, então, claro que tem muita coisa aí para você falar, mas a gente deixa para outra oportunidade. E qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato com a Luciana, comigo também. Então, vocês já sabem meus contatos. E a gente sabe que o autoconhecimento e toda essa questão de entender a questão financeira, dinheiro, ele envolve muita história, tem dores, né? Tem sofrimentos que é preciso tratar, né? É preciso resolver essas questões internas para trazer soluções para que essa prosperidade realmente haja na nossa vida. E eu agradeço de coração todos vocês aqui. Deus que abençoe. Uma boa noite, bom feriado amanhã. E cuidado, tenha consciência com a parte financeira e os gastos, né? E traga equilíbrio para que não venha trazer nenhuma consequência negativa ou questão de culpa, né? Ressentimento, arrependimento, todas essas questões aí que envolvem a nossa vida, tá? Então, cuidar da energia financeira é também cuidar da energia que nós oferecemos ao mundo e às famílias, né? Nossa família e a si próprio. Então, um beijo a todos. Muito obrigada, Lu, de coração, viu? Obrigada, Beth. Bom feriado Até para a todos próxima. vocês. Boa noite, até, gente. Obrigada. Tchau, tchau.